Xavier, entendeu? Desencarne de Allan Kardec. Logo, meu irmão, a palavra é sua. Que olhar amoroso de Maria de Nazaré encontre abrigo nos nossos corações. Nós estamos ainda não, nós estamos muito sequiosos de cultivar em nossos corações o amor que Maria nos ensina através da dedicação dela ao trabalho do Divino Mestre Jesus. Lembramos das bodas de Caná, quando toma conhecimento que o vinho acabou. E eu gosto de falar sempre dessa parte, porque a palavra em hebraico, para simbolizar vinho, não fazia distinção de vinho alcoólico ou vinho sem álcool, que é o suco da uva. Não há distinção. Porque, no meu entendimento, Jesus não ia proporcionar no meio das pessoas se embriagarem, né? Então era um vinho, o suco da uva, que era muito comum ser distribuído nos casamentos na tradição hebraica. E Maria fala com muita firmeza: fazer tudo o que meu filho mandar. E essa orientação de Maria continua ainda a reverberar nos nossos corações. Temos na figura Cândida de Adolfo Bezerra de Menezes um fiel servidor de Maria. Doutor Bezerra, uma história que é muito conhecida daqueles que estão habituados a conhecer os feitos desse Kardec brasileiro, que é um dos títulos de Doutor Bezerra. Doutor Bezerra, ele, chegando em casa, depois de um dia de grande trabalho, ele, ao entrar em casa, ele morava no Grajaú, ali na Tijuca, a filha dele, mais nova, na época, com 3 anos, tinha uma febre ardente. E a esposa, já com o coração bem tumultuado, porque já tinha visto 2 filhos desencarnarem, ela fala: Adolfo, a menina arde em febre. Já dei um banho, já fiz um chá, nada cede a febre dela. Doutor Bezerra olha para a menina, senta ao lado dela, vai ao hospital. Nisso, batem na porta dele. Ele olha para a esposa, deixa que eu atendo, foi até a porta. Era uma senhora, uma criança no colo, e dizer a ele: deixei em casa meu filho numa febre já de 3 dias. Ele não suporta mais uma noite de febre. E me disseram que o senhor era o médico dos pobres. Me ajuda. Não tem um centavo para comprar um remédio. Só conto com a sua caridade. O doutor Bezerra olhou para a filha doente, olhou para a irmã com o filho no colo, chorosa. Ele virou para a esposa e falou: dá outro banho nela, que eu vou atender a irmã que me chama. E ela fala: Adolfo, a sua filha está com febre. Aí ele fala para a esposa: você tem Maria de Nazaré a quem recorrer. Ela só tem eu. E ele foi a pé. Não tinha Uber naquela época, não. Era via Canela mesmo. Naquela hora também já não tinha mais bonde. O bonde parava às 22 horas de transitar e o bonde era puxado a 2 parelhas de burro. Então, claro, os animais tinham direito também de descansar. E o doutor Bezerra foi, voltando para casa, alta madrugada, e ele, quando abre, ele morava num sobrado, ele abre lentamente a porta, aquele silêncio. A gente que sai de casa deixa um filho doente, o silêncio é agoniante, né? E ele subindo devagarzinho as escadas para o 2º andar, onde ficava o quarto. Quando ele olha na porta, vê a esposa dormindo com a filhinha do lado, num sono profundo. Ela bota a mão, ele bota a mão na menina, a menina acorda e fala assim: Nossa Senhora me curou, papai. Então, é a ela, Maria, que nós recorremos nas nossas grandes preocupações, tristezas, porque aprendemos isso com o doutor Bezerra, e Jesus nos ensina
fácil, né? As dificuldades são muito maiores do que as possibilidades. E se não tiver a confiança, o amparo de um benfeitor como Adolfo Bezerra de Menezes, tenho certeza, hoje a gente não estaria aqui depois de mais de 60 anos. Não estaria. Conhecer a casa que leva o nome do Dr. Bezerra é sempre uma alegria para a gente, porque eu tenho um carinho tão grande por esse benfeitor que insistentemente nos encaminha para o coração de Jesus, para o abraço amoroso de Maria. Nós aprendemos na nossa casa que um abraço cura mais do que uma farmácia inteira. E às vezes a gente precisa sempre de um abraço, a gente está lá com as nossas preocupações, nossas tormentas, e alguém chega e nos dá um abraço tão gostoso que a gente não tem vontade mais de largar, né? Então é um abraço que cura. Posso contar mais uma história do Dr. Bezerra? Só uma só outra vez, depois eu entro no tema. É que o Dr. Bezerra eu me emociono muito quando eu falo dele. A Federação Espírita Brasileira, à época de Dr. Bezerra, não era na Avenida Passos 30. Aquela sede histórica, ela foi construída em 1910. O Dr. Bezerra já tinha retornado ao plano espiritual. Ele desencarna em 31 de agosto de 1900. E Dr. Bezerra, descendo as escadarias da onde era a sede da Federação, que era na casa do Augusto Elias, o fundador do Reformador, conversando na calçada, Dr. Bezerra, Augusto Elias, o Marechal Hélio de Castro, o Major Dias da Cruz, um grupo de irmãos, trabalhadores da Seara, do cristianismo do espiritismo nascente no Brasil, eles estavam conversando sobre a reunião que se encerrara, e nisso vem um homem andando na calçada, um homem com uma roupa simples, sem chapéu. Naquela época um homem sem chapéu era denotado por uma condição social de poucas posses. Veio andando cabisbaixo, e quando chegou perto do Major Viana de Carvalho, aí é top, né? Aí chegou perto do grupo que estava conversando, e ele, acanhado, falou: senhores, me perdoe a interrupção da conversa sadia dos senhores, mas eu sou um pai de família, com 3 filhos pequenos, saí de casa lá no bairro da Saúde, perto ali da rodoviária hoje, né? Ali da Central do Brasil, e não deixei uma cuia de fubá em casa para fazer um mingau para minhas crianças. Saí de casa às 6 horas da manhã na esperança de encontrar algo para fazer, para ganhar o dinheiro do pão, e retorno agora para casa 8 horas da noite, sem nada no bolso. Alguns de vocês pode me fazer a caridade de arrumar um pequeno, alguns R$1.000 para me ajudar? E botaram a mão no bolso. Que espírita é o bicho mais duro que eu conheço no mundo, né? Não acharam nada. O Dr. Bezerra, acanhado, também nada achou. O Dr. Bezerra olhou para o homem, muito envolvido pela tristeza do homem, e falou assim: meu amigo, eu não tenho um centavo para lhe ajudar. Só tenho um bilhete do bonde, que não dá para vender, que ninguém vai comprar. Mas o que eu posso lhe dar, eu lhe dou com toda a fé do meu coração. É um abraço em nome de Maria de Nazaré. Quando o Senhor chegar na sua casa, mesmo na tristeza da mão vazia, mas dê à sua esposa um abraço em nome de Maria, visite os leitos dos seus filhos famintos e também dê a eles um abraço em nome de Maria. Maria faz coisas que os homens não compreendem, porque é a mãe de nosso Senhor. E o homem foi embora. Passado 4 meses, no mesmo local, ao terminar a reunião daquela noite de exposição do Evangelho segundo o Espiritismo, vindo um homem pela calçada, um homem bem vestido, chapéu Panamá. Meu pai dizia que era muito caro o chapéu Panamá, porque era um chapéu de qualidade. E
E chegando perto, ele olhou para o doutor Bezerra, com aquela barba farta, aquele olhar que quem não se apaixonar pelo olhar do doutor Bezerra está com problema, mas tudo bem. Ele olhou para o doutor e falou assim: eu vim lhe devolver o que o senhor me deu. Aí o doutor Bezerra disse para ele: se lhe dei, não é mais posse minha. Porque quando eu dou algo a alguém, a posse daquilo que eu dei é da pessoa. Ele falou: não, o senhor me deu e eu vou devolver. Eu passei aqui 4 meses atrás e contei a minha história, o meu lamento, e o senhor me deu um abraço em nome de Maria de Nazaré. Chegando próximo à minha casa, um armazém de um português que não gostava de vender fiado para ninguém, ele estava lavando a frente do seu comércio. E eu cheguei perto dele, quase ajoelhado, e pedi a ele: deixa eu lavar para o senhor, aqui à frente da loja. O senhor, por gentileza, me dê um punhado de fubá. Não quero mais do que isso, para pelo menos fazer um mingau para os meus meninos que estão famintos o dia todo. O homem olhou para ele e falou assim: quer mesmo trabalhar, opa? Ele: preciso trabalhar. E o homem falou: vem aqui, deixa que aqui na frente eu lavo, vem aqui atrás. Era o depósito do armazém e vários sacos de farinha, de feijão, de arroz, de fubá, tudo espalhado. Ele falou: arruma tudo aqui, se fizer e estar contente, eu lhe dou o que você me pediu. E o homem, lembre-se, eram 6 horas da manhã de casa, o estômago já estava roendo as costelas, sem dinheiro para nada, as pernas doendo de tanto andar, e ele falou o quê? É minha oportunidade de eu levar uma cuia de fubá para casa. E durante 2 horas ele trabalhou ferrenhamente naquela tarefa. Quando o dono do armazém entra para poder vistoriar, ele falou: mas que beleza, está melhor do que eu, porque o senhor ainda botou nas prateleiras e escreveu com carvão o que era aquele saco naquela prateleira. Está muito bom. Eu separei uma coisinha para o senhor. Quando ele chegou no salão, tinha aqueles cestos de vinho, de pão, lembra? Tinha ali arroz, feijão, açúcar, fubá, um pedaço de carne seca. E o homem olhou para ele e falou assim: hoje, quando eu estava fechando a porta, eu escutei assim: ajuda alguém em nome de Maria de Nazaré. E o senhor entrou na minha loja pedindo ajuda. Então foi Nossa Senhora que mandou, e eu não tenho direito de desobedecer ela, não, meu filho. Se você quiser trabalhar, esteja aqui amanhã, 5 horas da manhã, que você vai me ajudar aqui na loja, que minha mulher está muito cansada, não aguenta mais a vida do dia a dia, e você vai me ajudar. E o homem, quando chegou em casa, com aquele cesto, com tudo de bom que tinha, a esposa deu uma explosão de alegria e falou: não, antes de qualquer coisa eu vou te dar um abraço em nome de Maria de Nazaré, que o moço me deu lá no centro da cidade. E ela preparou a comida rapidamente e acordou as crianças, os bichinhos comeram, ficaram fraquinhos, né, zoando. E ele falou: hoje, 4 meses depois, eu sou gerente da loja dele em Copacabana. Podia pegar um bonde direto, mas fiz questão de soltar na rua da Assembleia para devolver o abraço de Maria de Nazaré para o senhor. Esse é o doutor Adolfo Bezerra. Esse é o médico dos pobres. Esse é o Kardec brasileiro, que justamente lhe deram esse título pelo tanto que ele representa para o espiritismo aqui no Brasil. Ele tem lá no livro Boa Nova, o servo fiel, no título da página. Depois em casa vocês lembram, vocês vão ver que Ismael, o anjo que cuida dos destinos do Brasil, chama ele: Zaqueu, queres de novo envergar a vestimenta física para que divulgue o Evangelho
Riacho do Sangue, na história que nós já conhecemos, de tantas histórias que ouvimos do Dr. Bezerra. E ele recebe o nome de Kardec brasileiro pela forma como ele teve a doutrina nascente, basicamente nas suas mãos, em 1872, um amigo dele, conversando com ele, lá perto da casa dele, falou: Adolfo, tem uma obra nova, que naquela época era comum aqueles que tinham possibilidade de aprender a falar francês. Era uma língua muito corrente, que a França, na época, no século XIX, representava o que hoje para a gente é os Estados Unidos, em termos de poderio cultural. Hoje em dia, um jovem que quer conquistar mercado de trabalho com mais possibilidades, tem que aprender a falar inglês. Hoje em dia é uma necessidade. A época que o Dr. Bezerra era um francês. E o homem deu a Dr. Bezerra o livro livro dos Espíritos. O Dr. Bezerra pegou um ponte lá no Grajaú e foi para a Rua da Assembleia, onde ele tinha um consultório. E no caminho, ele leu o livro todo. Em 1h30 de viagem, ele leu, na época, esse livro, ele é o livro que o Dr. Bezerra leu, foi a primeira edição do Livro dos Espíritos, com 501 perguntas e respostas. Ele leu o livro todo. Quando ele chegou na cidade, eu fiquei falando, eu já era espírita e não sabia. Porque todos os conceitos que Allan Kardec trouxe, orientado pelos benfeitores da humanidade no Livro dos Espíritos, para o Dr. Bezerra eram coisas comuns da prática diária dele, da forma como ele encarava a necessidade de amparar aquele que chora, levantar aquele que caiu, de dar o ânimo necessário para aquelas pessoas que se encontram desencantadas pela vida. E ele começou a difundir aqui no Brasil, não apenas o Livro dos Espíritos, mas a imperiosa necessidade da evangelização da doutrina dos Espíritos. Porque a doutrina ela é composta de ciência, filosofia e o aspecto moral, segundo a moral do Cristo, que está no livro Evangelho segundo o Espiritismo. E a vontade de Dr. Bezerra ele dizia que ele tinha uma tristeza, que ele não conseguia ir à França, nem quando jovem e nem na maturidade, porque ele desejaria muito conhecer a Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, fundada por Allan Kardec em 1º de janeiro de 1858. Tamanha a ligação doutrinária com o Dr. Bezerra na figura de Allan Kardec. Nós lembramos hoje uma data de muita importância para nós, que é o desencarne de Allan Kardec, há 156 anos atrás. Muito tempo, né? Não. Nós somos espíritos imortais. Nós estamos na carreira da reencarnação, podem ter certeza, há milhares de anos. Estivemos em várias oportunidades do conhecimento de várias culturas filosóficas, religiosas ou não, várias culturas científicas. Nós caminhamos ao longo da nossa jornada como espíritos imortais em várias frentes, em várias possibilidades. Mas a que teve a capacidade de nos unir com um interesse comum é a doutrina espírita, não é doutrina kardecista. Kardec não trouxe nenhuma doutrina pessoal. Ele foi e é um grande codificador da doutrina, começando a sua percepção da interferência do mundo espiritual sobre o mundo material por volta de 1854, quando o senhor Didier, que era um amigo pessoal dele, de longa data, fala com ele sobre as mesas falantes. O termo até hoje estranho, então a pessoa olhar para a mesa e ela começar a falar: oi, Evaldo, tudo bem? Falar aí, chamar alguém pelo nome aí, a pessoa sai correndo, a mesa falando. Então Kardec também não tinha essa percepção como sendo um fato incrível, verdadeiro. E ele olhou, ouviu aquelas exclamações do senhor Didier, mas ele não se aprofundou na ideia, porque achou de uma infantilidade muito grande. Passado um tempo, um outro amigo
dele e fala para ele: olha, Rivai, o nome dele, Denizai, Politeira, Leon Rivai, professor Rivai, um emérito pedagogo, aluno de Pestalozzi, a formação pedagógica de Pestalozzi até hoje influi os bancos escolares, que é a cultura da não violência, a cultura do aprendizado pelo interesse despertado e não pela imposição da vontade. As escolas de Pestalozzi, quem aqui conheceu quando criança a palmatória? Eu também. Tinha a Chiquinha e o Chiquinho. A Chiquinha, ela era o lado lisinho da palmatória. Agora o Chiquinho, aquele lado que batia o prego, tirava aqui e ficava pelo pontiagudo. Eu não cheguei a apanhar com aquele não, graças a Deus, senão eu acho que eu tinha desencarnado. Mas a bicha dava um medo danado pra gente naquilo, né? Dava um medo danado. Ficava em cima da mesa da dona Gelsa, que foi a minha primeira professora. Jesus abençoe essa irmã. Né? Tem gente que não pede a benção para ela, não, quer apanhar dela, mas eu peço que eu não apanhei. Pestalozzi era contrária a todas as atividades que impunha um castigo físico aos alunos. Ele dizia que o melhor castigo para uma criança é levar ela para a natureza e ensinar ela a respeitar a natureza. Então, lá no Castelo de Verdun, na Suíça, ele iniciou um projeto de formação pedagógica que fez um sucesso enorme na Europa toda. Era uma inovação, porque primeiro que era um colégio de regime de internato. A criança entrava lá em 15 de janeiro, voltava para casa nas férias de inverno, que lá no hemisfério norte é junho, julho e agosto, e depois a criança voltava para lá em setembro e só vinha embora nas férias de verão, que é em dezembro, lá, né? As férias de inverno lá é em dezembro, aqui no Brasil é em junho. Então as crianças estudavam e no verão eles voltavam para casa. Mas era um regime de inverno, não era barato não, mas a família de Rivai era uma família de posses, o pai era juiz, a mãe era professora de piano, então tinha toda uma estrutura financeira que justificasse isso. Só que as guerras napoleônicas, elas impediram a continuidade das atividades lá no Castelo de Verdun e Pestalozzi teve que fechar a escola. Nessa época, Hippolyte, Denisard, Guillaume Rivai, contava já com 18 para 19 anos, falava 5 idiomas, dominava química, física, biologia, tinha noções de matemática aplicada, que era a parte mais científica da matemática, e ele retorna para Paris com seus 19 anos e ele edita o primeiro livro dele, Noções do Francês, da Gramática Francesa. Com 19 anos ele edita o primeiro livro dele. Esse livro, Noções de Gramática Francesa, ela foi utilizada nas escolas francesas até 1980. Em 1980 houve uma reforma gramatical na França e aí a obra de Kardec já não tinha, de Rivai, já não tinha a mesma predominância. Para ver o calendário de inteligência de Rivai, com 19 anos, ele com 22 anos, ele cria o Instituto Pestalozziano de Paris. Mas ele teve como sócio um tio. E o tio dele não era muito afeto à questão de contabilidade. Por quê? Porque ele pegava o dinheiro e ia jogar. Que até hoje fala na pata do cavalo, né? Em corrida do hipódromo. E aí, com isso, ele levou o Instituto Pestalozziano de Paris à falência. E aí, Kardec, com 32 anos, estava mais duro que a gente. Ele não tinha dinheiro nem para poder procurar um emprego. E ele fez o quê? Ele foi no Teatro de Paris e ofereceu os empréstimos dele. E como ele era profundo conhecedor de matemática, ele ofereceu os empréstimos dele para fazer a contabilidade do Teatro de Paris. E como o dono do teatro realmente estava precisando, aceitou a proposta de Kardec. Ali ele começou a trabalhar outras
meios de dinheiro e começou a dar aula particular, mas ele tinha um problema sério, viu? Ele não sabia cobrar aluno. Sabe? Ele ia dar aula de 5 alunos, 4 era de graça. E ele falava, como é que eu vou deixar de ensinar uma criança que quer aprender? E quem tem o dom do magistério, evidentemente, a gente precisa do nosso alimento, do nosso ganha-pão, mas não coloca isso como excepcionalidade, a visão de que tudo tem que ser pago, que eu não trabalho de graça para ninguém. Se for espírita, está perdido, porque sabe que não é bem assim. Então, ele continuou com a tarefa dele, dando aulas particulares. Ele conhece a médica Gabriele Poder, uma jovem, 5 anos mais velha do que ele, mas de uma beleza inconfundível. E ele diz para ela: nada posso te oferecer além do meu coração sincero e fiel. E ela não aceitou. Até hoje as meninas gostam de ouvir coisa bonita, né? Eu tinha que ter gravado isso, eu tinha falado com a minha esposa dele, eu tinha gravado faz tempo, né? Antes com ela, demorou um pouco, mas tudo bem. E eles se casaram, e a família de América Gabriele Poder, ou Dulce Gabi, como ele chama, né? Não era muito a favor do casamento. Um homem que não tinha uma qualificação profissional de esmero. Mas a família de Dulce Gabi não sabia que ele, aos seus 36 anos de idade, fazia parte da Sociedade de Ciências de Paris. A Sociedade de Ciências de Paris era, hoje em dia, se fosse colocar em paralelo, é como se fosse a NASA dos Estados Unidos. Tamanha mentes brilhantes que ali se reuniam e discutiam vários aspectos da ciência física, aonde ele conheceu os postulados de Mesmer, Anton Mesmer, que é o pai do magnetismo, e ele se encantou com a possibilidade do magnetismo. Mesmer, ele era um duque francês e desenvolveu as técnicas do magnetismo de tal forma que a fila no castelo dele era enorme, de pessoas das mais diversas localidades em busca do tratamento mesmeriano, que falava à época, que era o tratamento da magnetismo. A capacidade médica do magnetismo era tamanha que uma vez o presidente da França, ainda à época era presidente, chamou ele e falou assim: poxa, você ajuda tanta gente, você não pode aqui na Champs-Élysées, que é a principal avenida francesa, projetar uma árvore e magnetizar ela para que as pessoas tocando na árvore se curam, sem aqueles que não têm condição de ir no teu castelo. Sabe o que Mesmer fez? A árvore. Ele criou uma árvore pela força mental dele, árvore mesmo, o passarinho fazia ninho lá. E as pessoas tocavam na árvore pelo sentimento de confiança e se libertavam das doenças. O Rivaio achou isso o máximo, porque visava atender a classe mais baixa da sociedade parisiense, que não tinha acesso a médicos, a farmácia, a nada. E ele começou então a tarefa dele também no magnetismo. Mas nessa época ainda, Rivaio, contando com 40, 45 anos, ele toma conhecimento do positivismo de Auguste Comte. A percepção do positivismo naquela época era extremamente racional. Só é verdadeiro aquilo que eu vejo, que eu toco, que eu sinto. Então a máxima do positivismo é: penso, sinto, logo existo. Se você vir por subjetividade para um positivista, ele não vai te dar atenção. Aqui no Brasil, o positivismo também teve uma grande influência do período inicial da República. Qual é a frase que está na bandeira do Brasil? É uma frase positivista. Não é possível ter progresso se não houver ordem, se não houver disciplina, se não houver regras a seguir. E nesse interim, o senhor Rivaio, continuando nas suas tarefas da pedagogia e do magnetismo, na pedagogia, uma frase muito recorrente para ele: é necessário muito mais do que instrução para o povo. É primordial a educação.
Porque a instrução esclarece, a educação modifica a personalidade. A partir do momento que você tem um conceito de educação, no nosso caso, a educação à luz do Evangelho de Jesus nos propõe uma mudança de comportamento. Nós não podemos continuar agindo da mesma forma quando estávamos distantes do conhecimento que a doutrina espírita nos favorece. Porque Jesus nos propõe um maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e um outro de tamanha importância, e ao próximo como a ti mesmo. É uma luta permanente, diária, porque para que eu possa amar o próximo, é necessário primeiro eu me amar. Amar o próximo como a ti mesmo. Se eu ainda não exerço o amor a mim, buscando ações que me tragam equilíbrio e harmonia, eu não vou conseguir amar o próximo. E o próximo, já aprendemos à luz do Evangelho, não é aquele que eu elejo. O meu próximo é a Nilde, é a Regina, é a Maria. Não, o meu próximo é de quem eu me fizer próximo diante da necessidade do irmão. Então, o senhor Ribaio preconizava essa orientação. A instrução é necessária, esclarece muita gente. Tanto que o Espírito de Verdade coloca lá no capítulo 6, Cristo Consolador, ele coloca para a gente, espíritas, todos os espíritos de poder, o verdade é louco. O Espírito de Verdade nos propõe uma orientação. O espírita, amai-vos. E o segundo mandamento, espíritas, instruí-vos. Porque o amor sem a instrução, ele vira imposição. Você tem que me amar. E a proposta do Evangelho é amar ao próximo como um mestre nos ama. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então o amor é necessário caminhar com o entendimento, com a instrução. E o Senhor Ribaio trouxe esse princípio para a pedagogia. Não há como você instruir as crianças sem dar a ela um sentido de educação. Outro dia eu li uma frase muito bonita numa escola, dizendo que para que a escola se transforme no segundo lar, é necessário que a tua casa seja a primeira escola. De nós educarmos os nossos filhos, nossos netos, sobrinhos, afilhados, amigos, educarmos os nossos filhos para que eles saibam como se comportar quando estiverem distantes da gente. Não foi assim que a gente aprendeu? Eu costumo dizer que a minha mãe, Dona Dalva, já está na espiritualidade há mais de 30 anos, ela já tinha, quando ela era criança, já tinha inventado o Wi-Fi. Ela olhava de canto de olho. Se eu não captasse a mensagem, vinham os dados móveis do chinelo voador. Mas eu aprendi que eu tenho que respeitar o outro na mesma intensidade que eu quero ser respeitado. E seu Ribaio, ele propunha isso à juventude, às crianças francesas, de uma forma muito próxima. A todas as fotos que a gente vê de Kardec, ele velho, não é? Assim, passando uma ideia de ser um homem muito enérgico, virtuoso. Não. A época de Kardec, uma época de Dr. Bezerra, era falta de respeito e educação sorrir numa foto. Hoje em dia tu vai tirar foto, até quem vai tirar foto ri junto, né? Já viu isso? Eu estou aqui com o celular, vou tirar foto de você. Não, mas quem vai a você, que vou sair na foto, eu não vou. Mas na época de Kardec, ou de Dr. Bezerra, final do século XIX, início do século XX, o homem, mulher nem dizer, mulher não podia nem olhar para o fotógrafo, ela tinha que ter o olhar para o horizonte. E olhar para o fotógrafo era falta de respeito. Olha a dificuldade que a gente ainda tem até os dias de hoje em muitas situações. Então o senhor Ribaio, ele sentava no chão para brincar com os alunos dele. Quando chovia, sabe o que ele fazia? Ia tomar banho de chuva com a turma dele, porque é o contato com a natureza que faz você respeitar a natureza. Se todas as vezes que eu tenho lá meus netos lá, eu tenho 7 netos, né? Tenho lá o
mais bagunceiro deles é o Bernardo, 2 anos e meio. Se eu falar para ele, não pode mexer no cachorro, ele vai entender que o cachorro é um opositor dele. Eu tenho que dizer para ele o seguinte: não são todos os cachorros que você pode mexer, tem aqueles que não gostam, mas educar segundo a possibilidade de entendimento. E era isso que o senhor Rimário faz. Mas aí, com todas as modernidades da época, quando a questão das mesas dançantes começou a ficar muito em voga, lembra que ele fazia a contabilidade do Teatro de Paris? Certo dia, o dono do teatro falou para ele: Rimário, hoje à noite vai ter uma apresentação aqui que é fenomenal. As mesas dançantes. E elas descobrem tudo, até o que você está pensando. Elas falam, Fernando. Aí ele falou: mostre-me que uma mesa tenha músculos e nervos, e eu respeitarei a oportunidade delas ao falar. Por quê? O conhecimento dele de física, química, biologia, mostrava claramente que um ser inerte não tem a menor possibilidade de manifestar opinião. E aí ele foi para a coxinha que fica atrás das cortinas, para tal apresentação. Mas só que ele era aquele cientista que não aceita o é pelo que é. Olha lá. Vocês falam muito, gente. Fala, não vai falar tudo não. Tá? Tem mais que vai voltar. Tá bom? Então, ele aproveitou que todos saíram do palco, ele foi fazer o quê? Verificar quem que estava a mesa. Passou a bengala. Quem viu o filme de Kardec vai lembrar dessa cena. Ele passou a bengala em cima da mesa, não tinha fiação nenhuma para suspender a mesa. Bateu no chão, sentiu um barulho oco. Afastou a mesa, levantou, tinha ali um mecanismo muito sutil de elevação. Ele falou: é tramóia, é um embuste que estão fazendo. Eu sabia, a ciência não nos engana. E ele refutou qualquer possibilidade de se envolver com essa palmaria. Mas o senhor do fogo, que era um homem muito respeitado, chegou perto dele e falou: vai, você tem que conhecer uma menina chamada Ruth Jafé. Ela consegue, através das suas percepções, fazer com que a mesa levante. Você pergunta uma coisa convencionando que uma batida é sim, 2 é não. Você pergunta se existe alguém aí, a mesa dá uma batida com os pés no solo. E aí ele falou: poxa, o senhor foi um homem muito respeitado, um membro da Sociedade Científica de Paris, não vai se enganar com facilidade. E ele aceitou. E não na casa do senhor do fogo, ele foi na casa de Madame Clemenceau, uma senhora muito distinta, viúva, com um grau de seriedade muito grande, mas também um médium de muitas capacidades físicas. E ele vai e começa o processo de um entendimento, e ele foi bastante desconfiado das mulheres. Ele foi muito desconfiado. Tanto que Dr. Gabi falou para ele: você vai assistir essa ensinação circense? Ele falou: vou em respeito dos que me convidaram, pelo fato. É igual quando a gente convida alguém que a gente gosta muito para vir numa reunião pública na casa espírita. A pessoa às vezes vem aqui torcendo o nariz, mas como gosta da gente, respeita a gente, vem, aí depois fica igual a gente, se apaixona, não vai mais embora, né? Mas a primeira vez é assim, a gente vai ver. Eu fiz isso com 16 anos, meu irmão me levou, eu falei: eu não vou porque é macumba. Macumba no sentido pejorativo do termo, de fazer o mal para alguém, né? Eu falei: eu não vou. Eu fui e nunca mais saí de lá, aquela igreja toda. E aí ele foi e começou a perceber que havia algo além de simplesmente uns barulhos específicos. Porque os sons que a mesa era emitida através da mesa eram sons que até a musculatura treinada consegue reproduzir. Mas só que tinha um senso crítico naquele som. E ele resolveu voltar. Só que antes que ele voltasse na casa
da Madame Clemenceau, ele foi visitado pelo senhor Dufour e mais dois amigos, o senhor Didier, que veio a ser depois editor das obras espíritas. O senhor Dufour levou para ele 18 cadernos com anotações de respostas de experiências espíritas, da tictologia, que é o som das batidas. 18 cadernos. E vai e passou uma semana enfunado em cima dos cadernos e começou a perceber a lógica daquelas proposições. E aí ele se interessou. E ele, nesse interesse dele, foi apresentado a ele as duas irmãs rodantes. Caroline, que é outro esqueci o nome, acho que é Maria, não lembro certeza. Uma de 16 e uma de 12 anos. E elas davam condições que as mesas se movimentassem de uma forma muito real para a interpretação. E o que culminou, que Rivaio faz uma pergunta que mudou todo o conceito dele em relação àqueles fenômenos. Quem são vocês? E a resposta, através de batismo, espíritos, almas daqueles que viveram na Terra. Então passou a fazer sentido para ele. E durante 14 anos, de 1855, de uma atividade estafante, estressante, perturbadora às vezes, esse homem muda todo o conceito de relação com o plano espiritual. Em maio de 1856, ele recebe uma comunicação do Espírito de Verdade. E ele pergunta primeiro, como deverei chamá-lo? E a resposta do Espírito, através ainda da tictologia, diz, chama-me Verdade, e para você isso basta. Posso evocá-lo sempre que houver necessidade? Respondeu, 1/4 de hora por mês estarei à sua disposição. 15 minutos por mês eu estarei à sua disposição. Mas antes que isso aconteça, é necessário que ensine as jovens a pegar o lápis. Não mais as batidas, mas o lápis, que será mais fácil a nossa comunicação. E aí começou, deu início à psicografia. Palavras criadas por Kardec. Psicografia. Ainda em 1856, um espírito se manifesta de nome Zéfiro. Um espírito bem brincalhão, chegado basicamente à galhofa, ao deboche. E o espírito chama ele de quê? Sacerdote. Seu Rivaio fala, eu sou avesso à religião, não me adequo ao conceito religioso que é imposto à sociedade. Ele falou, não, fala de tu, como na época dos druidas, que tu eras um sacerdote druida, de muito respeito e de muito conhecimento. À época, seu nome era, se tivesse um quadro aqui, eu ia escrever, não é Allan Kardec, era A-L-L-A-K-A-R-D-E-C. Então ele juntou as letras e ficou, porque o nome druida não tinha a mesma inscrição que o nome em francês ou em português. Então ele, juntando, dava Allan Kardec. E em abril de 1857, dia 21 de abril de 1857, dia 19 de abril de 1857, nasce a figura de Allan Kardec. Sai de cena o senhor Hippolyte Denisard Leon Rivaio, sai de cena, um excelente pedagogo, um magnetizador Rivaio, e começa a surgir para a humanidade a figura de Allan Kardec. E ele fez questão de mudar o seu nome, por quê? Porque ele não achava justo usar da fama de Rivaio, do respeito de Rivaio, para introduzir o entendimento de uma nova doutrina. Ele queria ficar livre para todas as críticas que fossem surgir da nova proposta, e não foram poucas as críticas. Sofreu perseguições de toda ordem,
era comum ele acordar com barulho à sua porta e, ao chegar e abrir a porta, bolos de fezes humanas sendo jogadas à sua porta, à sua janela, desejando que ele morresse, porque ele estava deturpando a Santa Igreja Católica. Então foi um homem de uma vigoridade, de um vigor tão grande para manter as suas convicções e trazê-las para o mundo. O grande momento para a doutrina, que é muito pouco lembrada no movimento espírita, foi no dia 9 de outubro de 1863, quando o bispo de Barcelona manda incinerar em praça pública 300 obras espíritas, livro dos espíritos e livro dos médicos. E a população, vendo aquela cena, correram para a fogueira e começaram a pegar aqueles que não tinham sido incendiados para saber que obra é essa que faz com que a igreja tome uma atitude ainda voltada para o tempo da Inquisição, que todos repugnavam à época de Kardec. E a doutrina foi tendo a sua proporção de uma forma tão intensa. Como disse no início, ele funda no dia 1º de janeiro o primeiro centro espírita da Terra, que é a Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. Ele fala: nesse público nós iremos expor os conceitos da doutrina, discutiremos, porque a última palavra é e sempre será do Senhor Deus. Discutiremos, mas não nos separaremos. E isso foi a tônica dele à frente da Sociedade de Estudos de Paris por 11 anos. Por 11 anos. Ele funda também a Revista Espírita de Paris, que ele era o editor, pagava do bolso dele a impressão, e no dia 31 de março, às 9 horas da manhã, ele termina as anotações do exemplar da Revista Espírita daquele mês, no mês de abril. Ele tinha que mandar para a gráfica para imprimir e distribuir, segundo os assinantes que já estavam convencionados. Bate à porta dele o mensageiro da editora, ele entrega os manuscritos para o homem, voltando as costas para a sala, desmaia e desencarna, fruto de um aneurisma cerebral que rompeu e teve morte instantânea. Mas não deixou de cumprir a sua tarefa. E interessante, Kardec já tinha convencionado com a Dona Maria que era necessário eles mudarem aquele interesse. Ele organizou tudo. O contrato dele naquela casa terminava dia 31 de março. Ele já tinha contratado até a mudança. A Mary Poder, transtornada pelo desencarne, que ela não estava em casa na hora, tinha uma senhora que ajudava no serviço doméstico, que viu aquela cena, identificou logo a morte de Allan Kardec. Ela entra em pânico. Quando a Mary Poder entra em casa e vê a cena, ela abaixa, beija o cadáver e fala: vai, meu amor, seja feliz. Olha a confiança na vida eterna. Olha a confiança que a morte é um fenômeno passageiro. Olha a confiança daqueles que preconizam a condição de espíritos que não se desesperam diante do fenômeno da morte. Olha a confiança daquela mulher que sabia que ficaria sozinha diante dali, que a sociedade ainda não entende muito a mulher quando ela perde o braço amigo do companheiro. Ela em momento nenhum deixou que a lágrima do desespero aflorasse no seu rosto. Vai em paz, meu irmão. Seja feliz. 2 dias depois, no dia 2 de abril de 1869, o corpo de Kardec é levado para o cemitério de Montmartre, de Nossa Senhora. Lá sepultado, uma cerimônia simples, acompanhada por cerca de 1.200 pessoas. Isso em 1869. A Maracanã chegou muita gente. E um ano depois, decidem, através de doações, que os restos
mortais de Kardec saíssem de Montmartre para o Père Lachaise, que é o cemitério. Eu não sei se teve um cemitério famoso, não, mas esse é. Lá em Père Lachaise, Père Lachaise quer dizer Padre Lachaise. Esse cemitério, a época, em 1125, era uma igreja dedicada a Nossa Senhora. E o padre daquela igreja é o Padre Lachaise. Ele era o confessor de Luís XIV. Quem foi Luís XIV? O mentor de Kardec, São Luís. Ele era considerado à época, um sol da França. Tamanha vontade, não apareceu nenhum outro rei com a mesma disposição de amor e de confiança, de amparo para os seus súditos. E quando o corpo de Kardec é levado em 1870 para o Père Lachaise, Camille Flammarion faz um discurso inflamável. E ele diz uma frase que representa para toda a humanidade a figura de Kardec. O presidente, ele chamava Kardec assim, o presidente é o bom senso do Kardec. Bom senso é uma coisa que muitos de nós achamos que temos, desde que tudo corra ao nosso favor. Quando a coisa começa a desandar, vai junto o nosso bom senso. Bom senso é você ter a capacidade de analisar todas as situações com a ótica do cristão, do seguidor do Cristo, que jamais levantará a voz para agredir, para menosprezar, para ofender. Hoje nós lembramos dessa figura e sabemos, como fala no livro Contos e Crônicas de Humberto Campos, ou Irmão Chico, numa página intitulada Kardec e Napoleão, quando ainda na espiritualidade, o espírito que ia ser Kardec se materializa numa cerimônia muito importante, ouve-se uma voz que diz: vai em frente, meu discípulo querido, a ti confiarei a reforma do nosso planeta. Então nós estamos homenageando, não é uma figura esquecida na sociedade, não. É o codificador da doutrina. E nós rendemos uma homenagem à sua memória, não à sua figura, não temos bustos homenageando Kardec, porque não é necessário. Se eu não guardar Kardec no meu coração, eu não vou aprender a estudar as obras da codificação. Graças a Deus. Vamos pedir a nossos médicos para que se posicionem para a aplicação do passe, convidando a nossa irmã Maria Grossa para a irradiação.